Bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Jade, professora de modelagem, corte e costura, e tenho esse canal no YouTube totalmente voltado para o nosso assunto preferido, que é a costura. E hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer a modelagem e a costura dessa blusa maravilhosa. Viu só que modelo incrível que você vai aprender na aula de hoje? Uma blusa de manga bufante e decote quadrado. Se você não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque aqui você vai ter um conteúdo de costura incrível. Além disso, se você só tem uma máquina doméstica, não usa overlock, não tem em casa, eu te falo que eu fiz essa blusinha totalmente na minha máquina reta. Eu não usei overlock pra nada. Então, com os acabamentos certos, a sua máquina de costura, aquela bem simples que você tem em casa, vai ser o suficiente. Lá no meu Instagram, eu também sempre deixo sugestões de acabamentos. Além disso, nós ficamos mais próximas por lá. Você pode me mandar modelos, sugestões, aquilo que você gostaria, além de aprender muita coisa por lá também. Então, vamos começar esse vídeo aprendendo a modelagem dessa blusa. É muito simples. Essa modelagem é uma modelagem que você vai precisar da base da blusa e da manga. Essa base de blusa deve ser uma base com pence. Então, se você tem alguma base de pence para o seu corpo que você mais gosta, pode usar tranquilamente. Se você não tem e ainda não fez, eu vou deixar aqui embaixo para você que eu já ensinei aqui no canal. É bem simples de fazer, uma base super eficaz que você vai conseguir adaptar para várias modelagens. Eu vou fazer numa base pequenininha, mas todos os traçados você pode fazer aí na sua base normal, tá bom? A primeira coisa que nós vamos vestir vai ser aqui nos ombros. Como nós vamos fazer uma manga mais estruturada, uma manga mais bufante, nós vamos entrar aqui, ó, no ombro 1 centímetro, frente e costas, e então retraçar essa cava. Você só vai aumentar um pouquinho a cava para que a nossa manga ela fique mais estruturada, mais bonita. A partir dessa pontuação que você fez, você vai marcar o tamanho que você quer o seu ombro. Na minha, eu coloquei 5 centímetros. Ombro, frente e costas precisam ser iguais porque ombro costura com ombro. Agora, nós vamos traçar o nosso decote quadrado. Aqui você pode descer o quanto você quiser do seu decote. Eu desci 8 centímetros. E então você vai esquadrar para fazer o seu decote quadrado. Essa medida aqui do esquadro que você fizer vai ser a medida que o seu decote vai ficar aberto. Então, se por exemplo você colocar aqui 3 centímetros, automaticamente o seu decote vai ter 6 centímetros de abertura. Eu vou colocar aqui 8 centímetros. É muito importante nessa hora você usar o seu esquadro. Aqui eu tô fazendo um mini, então eu não tô usando um esquadro, mas é importante para que o seu decote ele fique simétrico, fique bem bonito. Depois que você fez essa marcação, você vai ligar lá no seu ombro. Pronto, você tem um decote totalmente formado, bem bonito. Nesse tipo de decote, é importante você dar uma pence, fechar uma pence aqui no decote. Vou fazer aqui, ligando lá no meu busto, uma pence de 1 centímetro. Só que nós sabemos que essa pence não vai ficar nada interessante aqui. Então, você vai transferir. Você vai recortar a sua pence busto, fechar essa para jogar ela aqui dentro. Então, essa pence automaticamente ela vai aumentar, que é a sua pence busto. Vou colocar aqui como se ela tivesse aumentado, tá bom?
Pronto, ela aumentou. Agora nós vamos dar comprimento a essa peça. A partir da sua cintura, você vai colocar a marcação que você deseja que a sua peça tenha. Eu vou colocar aqui a altura do meu quadril, que é 22 centímetros, mas você pode colocar o tamanho que você quiser, tá bom? Pode ser menos e pode ser mais também. E então a gente esquadra uma linha, por enquanto, sem medidas. Aqui na nossa cava, nós vamos sair um pouquinho também, porque eu quero que essa blusa fique mais soltinha. Então eu vou sair aqui na minha cava 2 centímetros. Meu 2 tá lindo, né, gente? Porque eu sou canhota e tá difícil escrever desse jeito aqui. Aqui na sua linha de quadril, você vai colocar o seu quadril mais 1 centímetro de folga. Só que eu quero que a minha peça fique mais soltinha do que apenas 1 centímetro, como se eu fizesse um evasê aqui embaixo. Então eu vou sair mais um pouquinho. Essa saidinha pode variar, vai ser o tanto que você quiser. Eu vou sair aqui mais 3 centímetros. E então ligar lá na minha cava. É muito importante para que a sua peça não dê um bico, você subir aqui alguns centímetros, talvez uns 2 seja o suficiente, e então fazer aquela técnica do evasê, só para tirar essa pontinha feia. Nós não vamos executar aqui a pence da cintura, porque nós queremos uma blusa bem soltinha. E você vai usar a mesma regra para fazer as costas. Sair 2 centímetros na cava, aumentar o comprimento, sair aqui o evasê, ligar lá na cava e fazer a curvinha para tirar o biquinho. Para fazer o decote das costas, você também pode fazer ele quadrado, mas eu não vou fazer, eu vou fazer ele arredondado. Eu desci aqui 4 centímetros e então liguei lá no meu ombro. Para dar o acabamento aqui no seu decote, você pode fazer o revel. O revel nada mais é que uma parte desse decote, principalmente porque ele é quadrado, mas você pode dar o acabamento que você quiser, como viés, enfim, que você tiver facilidade. Você só vai traçar aqui, por exemplo, olha, do seu ombro, meio do ombro, vai descer e vai fazer uma tira de tecido para dar acabamento. Pode ser desse jeito. Ou você pode fazer aquele revel maior, que você desce aqui no meio frente uns 10 centímetros, na lateral também, e aí você traça como se fosse uma meia blusa. Lembrando que essa pence aqui, ó, pence busto, nós vamos traçá-la, tá? Ela vai ser executada. Então o revel pode ser assim também. Eu ainda não decidi qual que eu vou fazer. Você tem que fazer a mesma coisa nas costas. Vamos supor que seja do mesmo jeito aqui, ó. Você sai assim e, ó, faz um revel aqui na parte das costas. Então, você vai cortar a sua blusa e depois cortar o seu revel para dar acabamento na sua peça. Então, é muito importante você pensar aí em qual tipo de acabamento você vai dar. Agora, nós vamos trabalhar com a nossa manga. Você vai pegar a sua base de manga curta e vai colocar o comprimento que você deseja. A minha manga eu vou fazer com 20 centímetros de comprimento, que é do meu ombro até a barra. E nessa manga eu vou ter um detalhe como se fosse uma barra, um punho. Esse punho, ele vai ser de 3 ou 4 centímetros. Então, você vai vir aqui no meio da sua manga, marcar o tamanho do seu punho e esquadrar.
Depois que você fizer isso, você pode cortar essa parte e reservar. A parte de cima, você vai marcar aqui o meio e vai fazer a mesma coisa, vai recortar. Depois que você recortar essa manga, você vai ter isso aqui, a parte da frente e a parte das costas. E então vai dar uma distância entre essas duas partes. Essa distância vai depender do seu gosto. Quanto maior for essa distância, mais volume você vai ter na sua manga. Eu coloquei uma distância de 10 centímetros, mas você pode colocar o tanto que você quiser ou até mesmo de acordo com a quantidade de tecido que você tem. Então, eu coloquei essa distância de 10 centímetros e marquei o meio dessa distância, ou seja, 5 centímetros. Aqui é o topo da minha manga, mas eu quero um pouco mais de volume, então eu vou subir a cabeça dessa manga pra gente causar um volume ali no ombro. Eu vou subir aqui aproximadamente 3 ou 4 centímetros. Depois de dar essa subidinha, você vai retraçar a sua manga, tentando morrer aqui, ó, o traçado mais próximo possível da lateral, ó. Então aqui você tem uma manga com muito mais volume, você tem volume aqui na cabeça e você tem volume no corpo dela. Essa medida, que é a medida do nosso punho, certamente vai estar muito menor que essa. A intenção é essa mesmo, porque você vai vir aqui com uma costura de franzido ou até mesmo pregas, e essa medida, que é a cabeça da manga, vai estar muito maior que a minha cava. Então aqui também você vai vir com uma costura de franzido. Depois que você fizer a modelagem do jeito que você quiser, com as medidas que você desejar, é só posicionar lá no seu tecido e fazer o corte. E depois é só máquina de costura. Para começar a costurar, o que eu fiz? Eu fiz uma costura francesa no meio das costas, porque eu não tinha tecido suficiente para fazer na dobra do tecido. Então eu vou acabar tendo uma costura aqui no meio. Se você tiver a oportunidade de fazer as costas na dobra, o acabamento vai ficar muito mais interessante. O nosso próximo passo é você ir na frente e fechar a sua pence. Aqui eu já fechei de um lado e eu tenho a marcação do outro lado que eu vou fechar agora. Agora nós vamos começar a trabalhar com o nosso revel. Eu tenho aqui o meu revel da parte da frente, que eu usei uma entretela. Eu achei que valia muito a pena usar a entretela para dar uma estrutura e o acabamento ficar muito bonito. Eu usei uma entretela de seda, que é muito mais fácil, ela é maleável, olha, o tecido não fica duro, ele fica super molinho e não perde essa característica da viscose. Para costurar esse revel, eu vou colocar meu lado direito posicionado no lado direito do meu tecido principal e vou alfinetar. Alfinetei o meu decote do ombro, passei aqui nessa lateral, fiz todo o decote quadrado e vou subir lá do outro lado. Você vai fazer a mesma coisa com as costas. Aqui eu tenho as minhas costas, eu vou colocar aqui, ó. E, como eu tinha falado, ficou aberto, né? Eu vou colocar lado direito com lado direito. Eu vou fechar aqui ainda, tá bom? Pra ficar igualzinho aqui, porque não deu pra cortar na dobra nem o revel. E vou passar uma costura nas costas também, só no decote. Passei a minha costura e eu vou dar piques pra virar. Aqui, ó, no ápice do nosso decote quadrado, é extremamente importante você dar o pique. Então toma muito cuidado só para você não romper a costura. Olha o lado de baixo, vê se não tem tecido aí a mais, para você não acabar furando o seu a sua blusa, né? Eu vou dar mais alguns piquezinhos por aqui. E esse processo que você tá fazendo aqui na parte da frente, que eu tô dando um pouco mais de evidência por causa do decote quadrado, mas você vai repetir na parte das costas, fazer a costura, dar os piques e neste momento nós vamos fazer também
uma costura de pesponto para o acabamento ficar mais bonito, principalmente porque a gente está trabalhando com revel. Se você estiver trabalhando com viés, não tem problema. Aí você vai fazer o acabamento de viés. Então aqui, ó, eu tenho o meu revel e aqui eu tenho o meu tecido principal. Eu vou pegar toda essa sobra de tecido, jogar aqui pro lado avesso e fazer uma costura de pesponto. Essa costura vai fazer com que o seu decote fique no lugar bem quietinho. Essa costura vai prender essa sobra de tecido no avesso e ela é uma costura rente, uma costura bem pertinho. Eu vou fazer e vou mostrar como que fica. É essa costurinha aqui, onde eu joguei todo as minhas mazelas, os excessos de tecido pro lado avesso. E ele fica assim, do lado direito, ó, você vai ter um acabamento onde o tecido do lado de fora não fica pulando. Para começar a fechar, você vai vir aqui no decote, abrir. Aqui tá o meu revel e aqui tá a parte da frente. E aqui no ombro da parte das costas. Então eu tenho revel, revel, tecido principal com tecido principal. Eu vou colocar aqui ombro com ombro e fazer uma costura de 1 centímetro. Agora, eu vou fazer uma costura francesa na lateral do meu revel. Então, eu vou fazer uma costura francesa no meio... Tem uma salinha na minha janela. Eu vou fazer uma costura francesa no meio costas, na lateral do revel e na lateral da minha peça. Isso porque eu não achei um fio de overlock da cor e também não achei nenhum viés. Então eu tô dando esse acabamento. Ficou assim a minha lateral. Aqui tá o meu revel com acabamento em costura francesa. E aqui tá o acabamento interno, ó, minha pence. Fica perfeito. O próximo passo é essa coisa mais linda, que é a manga, que eu acho que é o verdadeiro charme dessa blusa. Para receber essa manga, você precisa aqui, ó, tá vendo que o revel na cava ele fica solto? Você precisa prender. Então, como que a gente vai prender? Eu, particularmente, gosto de fazer essa costura aqui primeiro e depois anexar a manga. Se você tiver facilidade, pode colocar os 3 tecidos juntos. Mas eu prevejo erros quando a gente faz desse jeito. Então eu vou vir aqui na minha máquina, vou fazer uma costura de alinhavo, ela nem vai aparecer, eu vou fazer ela bem na bordinha aqui, ela é só pra segurar, pra gente não ter erro. Depois, você vai trabalhar com a sua manga. Então aqui tá a minha manga, você vai ver que ela é bem grandona. Isso porque a gente vai fazer um franzido nela. Você vai começar seu franzido 1 palmo da lateral, mais ou menos. E eu gosto de fazer 2 costuras de franzido. Então eu aumento o ponto da minha máquina, a tensão eu deixo em 1 ou 2 e então eu faço uma costura, sem dar retrocesso. E olha como que ela já formou um franzido perfeito. Daí eu vou fazer outra costura de franzido aqui embaixo, paralela a essa que eu acabei de fazer. Se você não quiser fazer 2 costuras, não tem problema. Agora você vai fechar a sua manga. Você vai virar pelo lado direito e fazer também uma costura francesa. Lembrando que a nossa barra também precisa de uma costura de franzido. Então eu também vou fazer. Só que aqui na barra eu vou fazer com uma costura só. Ó, então aqui tá a cabeça da minha manga e aqui onde eu vou costurar o meu punho. Meu punho, assim como o revel, eu coloquei a entretela para dar uma estrutura mais bonita.
E se você perceber, eu cortei ele na dobra do tecido. Isso vai fazer com que o meu acabamento seja muito mais bonito. Além disso, eu já fiz aqui uma dobra de 1 centímetro no ferro para facilitar esse acabamento. Então você vai abrir esse punho, dobrá-lo ao meio e fazer uma costura de 1 centímetro, ou conforme o que você deixou aí de margem de costura. Então aqui eu tenho meu punho costurado. Agora a gente vai aplicar ele lá na manga. Você vai começar a costurar pelo encontro aqui da costura. Esse encontro vai lá debaixo do seu braço, então costura com costura. Você vai começar por esse lado aqui, ó, o lado que não tá dobrado. O ladinho que tá dobrado a gente vai usar como acabamento na parte de dentro para facilitar e dar aquele pesponto bonito em volta da manga. Então eu coloco direito com direito. Depois que você alfinetar, você vai fazer a costura de 1 centímetro. Depois de costurada, ela vai ficar desse jeito, ó. Aqui tá a dobra que a gente fez, que a gente já marcou. E aqui, aquele 1 centímetro. Então, eu vou virar aqui pra dentro. Vai facilitar muito você usar o ferro. E essa dobrinha de 1 centímetro, ela já vai te proporcionar a oportunidade de dar acabamento. Então, você vai vir com essa sobra de costura, jogar aqui toda pra dentro desse punho. E vai vir alfinetando. Então, é muito importante que você faça essas dobrinhas. Você vai ver que vai fazer toda a diferença aí no seu trabalho e vai te ajudar muito na hora de fazer essa costura. Se você quiser, você pode passar um alinhavo. Tá vendo como é que vai ficar o lado de dentro? Vai ficar super acabadinho, ó. E você nem precisa usar overlock. Você consegue ter um acabamento incrível só usando a máquina reta. Então eu vou colocar os alfinetes e fazer uma costurinha de pesponto. Só que essa costura de pesponto eu vou fazer pelo lado direito, para ela ficar bem certinha aqui. Mas o segredo é você colocar essa beiradinha em cima da costura que foi feita. Não vai aparecer nenhuma costura pelo lado avesso e o lado direito a gente vai ter um pesponto bem bonito, bem certinho. Assim vai ficar o nosso lado avesso, ainda não tá passado. E assim, tem que tirar as linhas, tá? Vai ficar o nosso lado direito. Agora, você costura a sua manga na cava. Minha manga tá alfinetada aqui na cava, com todo o franzido aqui, bem concentrado na parte de cima. Aqui embaixo do braço, olha, tá vendo? O franzido, ele não vem tanto. Eu preferi concentrar ele um pouco mais pra cima. Agora, é só costurar. Prontinho. Olha que lindeza que ficou. Tá vendo essa linha aqui, ó, que ficou pelo lado de fora? É a segunda linha de franzido. Você pode vir e tirá-la, tá? Pra ela não ficar aparecendo. Como é uma costura de franzido, ela é fácil de tirar. Você não vai ter dificuldade, não. Ó, tá vendo? Ela sai com bastante facilidade e você consegue esse acabamento. É claro que a gente tá aqui sem passar essa manga, mas o resultado já tá impecável. Agora, a gente tem aqui uma situação que é o acabamento da cava. Eu queria passar overlock, sabe? Só que, como eu disse, eu não conseguia achar o fio da overlock da cor exata. E eu não queria passar preto nem branco. Então eu vou fazer uma tirinha de viés, que eu também já ensinei aqui no canal, e costurar, que eu também já ensinei. Então eu vou fazer esse acabamento aqui todo no viés, que eu acho que vai ficar muito mais bonito. Aqui embaixo, se sobrar viés, aqui no revel, eu também vou fazer. Mas nada te impede de dobrar uma vez, depois duas e fazer uma pequena costurinha. Ou então, se você tiver a oportunidade, passar no overlock, fazer uma dobra, o acabamento que você achar melhor. Já na barra,
Eu gosto muito do acabamento dobradinho 2 vezes. É lógico que eu vou experimentar para ver se o comprimento tá bacana. E aí a gente vai ver o resultado dessa blusa. Mas antes eu vou fazer o acabamento aqui das cavas. Vou virar aqui o lado avesso para mostrar para vocês o acabamento com viés. Eu fiz ele a cavalo. Então, olha aqui dentro que bonito que fica. Não fica aquela rebaba de tecido. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar tirar um excesso aqui na margem que eu deixei de 1 centímetro. Então, você vai desbastar, deixar aqui uns 3 milímetros mais ou menos. Então, eu tirei bastante, ó, deixei só um pedacinho. Então, eu vou pegar o meu viés, vou colocar um pedacinho aqui só pra vocês verem como que eu vou fazer. E eu vou dobrar ele desse jeito aqui, ó, vinquei no ferro as 2 abinhas. E vou colocar ele assim, ó, a cavalo. Aí você vai passar uma costurinha aqui, que vai costurar os 2 lados juntinhos e vai dar aquele acabamento. É só alfinetar toda a cava e passar uma costura de acabamento. Fica incrível. Ó, prontinho, fica assim. Então não desmanche, é um acabamento ótimo para você que não tem a máquina overlock. É só colocar um viés na cava. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o meu revel. Eu vou colocar um viés aqui, ó, do mesmo jeitinho que eu coloquei ali. Vou colocar ele a cavalo. Eu já ensinei aqui no canal a como colocar esse tipo de viés, tá bom? E até como fazer. Vou fazer isso, dar a bainha e a nossa blusa tá pronta. Dá uma olhada no resultado. E olha aqui a nossa blusa prontinha. Falta dar uma passadinha, mas já dá pra ver que a gente conseguiu atingir aquele nível de acabamento perfeito. Aqui, ó, no meio das costas, como eu tinha pouco tecido, a gente conversou que eu ia fazer uma costura francesa. Aqui na lateral também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que enche os meus olhinhos. Um encontro perfeito. E aqui ficou o nosso revel, ó. Coloquei o viés a cavalo do mesmo jeito que eu coloquei lá na cava. Fiz aquele acabamentinho que eu mostrei pra vocês, pra não ficar aparecendo o revel aqui pro lado de fora, né? Nossa pence, a outra manguinha. Fiz ela bem estruturada. Eu amei esse modelo. Já me conta aqui embaixo o que você achou desse modelinho e se pretende fazer também. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima!